Um corpo esquartejado, uma mansão luxuosa. Elise Matsunaga, uma mulher aparentemente perfeita, com uma vida que escondia um segredo aterrador. A morte de Marcos Matsunaga, em 2012, chocou o Brasil e expôs uma mente fria, capaz de planejamento meticuloso e frieza assustadora. Não foi um crime passional, mas algo muito mais calculado. Um ato de violência premeditado que transcendeu a simples raiva ou desespero. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe desta história arrepiante. Prepare-se para desvendar um dos casos de crime real mais bizarros da história recente. A descoberta do corpo de Marcos, em partes, já configurava um cenário macabro. Mas as investigações revelaram detalhes ainda mais chocantes. A arma do crime, um facão, e a forma como o corpo foi desmembrado sugeriam um planejamento frio e calculista, revelando uma frieza emocional que beirava o sobrenatural. A polícia logo suspeitou de Elise, a esposa, e as evidências começaram a se acumular, pintando um quadro cada vez mais sombrio. A cena era grotesca, detalhada, quase teatral em sua violência. A frieza de Elise durante os interrogatórios era notória. Enquanto a mídia especulava e a opinião pública se dividia entre descrença e horror, ela mantinha uma postura impassível, uma máscara de serenidade que contradizia a brutalidade do crime. A ausência de remorso, a capacidade de mentir sem vacilar, tudo isso contribuiu para criar a imagem de uma psicopata. E a cada nova descoberta, o mistério se tornava mais denso e perturbador. De onde surgiu tanta crueldade? Em meio aos depoimentos e às investigações, surgiram indícios de uma possível motivação financeira. As dívidas de Marcos e o ambicioso plano de Elise para tomar posse da fortuna do marido ganharam força, tornando-se um elemento-chave na construção da narrativa. Mas havia algo mais, uma sombra sinistra que pairava sobre o caso, algo além do dinheiro. O mistério ultrapassava a questão puramente financeira, apontando para uma mente perturbada e capaz de atrocidades inimagináveis. O desmembramento do corpo, a limpeza da cena do crime, o descarte das partes em locais distintos, tudo indicava uma premeditação fria e calculada. Não era um crime de impulso, era um plano arquitetado com detalhes macabros, executado com precisão quase cirúrgica. E a postura de Elise durante as investigações, sua aparente ausência de culpa, só tornava o caso ainda mais complexo e arrepiante. O que se passava na mente daquela mulher aparentemente perfeita? Clique no sininho para receber notificações e descobrir. As investigações trouxeram à tona uma série de eventos que culminaram no assassinato brutal. A relação conturbada do casal, marcada por traições e desavenças, era apenas a ponta do iceberg. A imagem de um relacionamento aparentemente normal desmoronou, revelando uma realidade sombria de manipulação, controle e, finalmente, assassinato. O mistério se aprofundava, revelando a complexa personalidade de Elise e o jogo psicológico que antecedeu o crime. A análise das finanças do casal mostrou um padrão de gastos excessivos e dívidas significativas. Marcos, que era um executivo de sucesso, não demonstrava sinais claros de descontrole financeiro. Essa discrepância gerou novas suspeitas, reforçando a teoria de que Elise buscava o controle da fortuna do marido. Não apenas seu comportamento frio e calculista foi percebido como uma estratégia para encobrir o crime, mas também como parte de um plano maior. Com o acúmulo de evidências, o perfil psicológico de Elise foi sendo traçado, revelando uma capacidade impressionante de manipulação e uma frieza emocional desconcertante. Ela conseguia manter a compostura mesmo diante de provas incriminatórias, mostrando uma capacidade de disfarçar suas emoções com surpreendente maestria. A investigação foi complexa e minuciosa, analisando diversos pontos para chegar a um panorama conclusivo. Testemunhas contaram sobre as discussões frequentes do casal e as atitudes controladoras de Elise sobre as finanças e a vida social de Marcos. Elise, em seus depoimentos, demonstrava não apenas uma frieza assustadora, mas também uma capacidade extraordinária para manipular a narrativa e construir versões distorcidas dos acontecimentos. A narrativa apresentada por ela se desfazia a cada nova evidência que surgia. A coleta de provas forenses foi crucial para o desfecho do caso. Restos de sangue, impressões digitais
e o próprio testemunho de uma funcionária da casa reforçaram a versão de que Elise foi a principal autora do crime. A meticulosidade com a qual o crime foi planejado e executado demonstrava a frieza e a inteligência da criminosa, revelando uma personalidade sombria e complexa. Compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de mistérios reais. O julgamento de Elise Matsunaga foi um dos mais mediáticos do país. A atenção da imprensa e do público era imensa, impulsionada pela brutalidade do crime e pela frieza da acusada. A defesa tentou apresentar argumentos para diminuir a pena, mas as evidências eram esmagadoras, apontando para um crime premeditado e cruel. O julgamento foi um embate entre o bem e o mal, com o júri tendo que decidir o destino de uma mulher que parecia não possuir sentimentos. O veredicto de culpa foi unânime. Elise foi condenada à prisão perpétua, confirmando a sentença dada pela justiça. A pena, porém, não mitigou a sensação de perplexidade que o caso gerou. A impassibilidade de Elise durante todo o processo deixou uma marca indelével na memória coletiva, transformando-a em um símbolo de uma mente fria e calculista. Será que a justiça foi feita? Além dos aspectos jurídicos, o caso também gerou debates sobre a natureza do mal e a capacidade humana para a crueldade. A frieza de Elise alimentou teorias e especulações sobre a possibilidade de distúrbios psicológicos ou mesmo um componente paranormal. Algumas pessoas chegaram a especular sobre possessão ou influência de entidades sobrenaturais, buscando uma explicação para o ato de tamanha violência. Apesar da explicação lógica da motivação financeira e o comportamento obsessivo de Elise, a falta de arrependimento e a capacidade inabalável de mentir levaram muitos a considerarem um aspecto sobrenatural no caso. A frieza e o planejamento meticuloso contribuíram para uma interpretação mais sinistra do que o simples crime passional. O que podemos realmente concluir sobre a mente de Elise? O caso Elise Matsunaga permanece como um dos mais perturbadores da história criminal brasileira. A mente fria, o planejamento macabro, a falta de remorso, tudo isso contribui para a construção de uma narrativa que transcende a realidade, mergulhando no campo do mistério e, para alguns, do paranormal. Essa é a história de uma mulher que chocou o Brasil e deixou uma cicatriz na sociedade, um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre este caso.